Vamos lá então, gente. Muito bom dia. Um impressionante, abençoado dia para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria estar na Demicon. Tem sido algo muito prazeroso. Tem me desenvolvido muito assim como pessoa. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar e compartilhar, é muito legal porque a gente tem tantas vivências, né? Tantos aprendizados, tantos insights que fazem muita diferença no nosso dia a dia e é muito bom poder compartilhar, em especial nessa terceira semana na agência de campus, o quanto eu aprendi e cresci, né, como pessoa, porque o convívio nos eleva muito, né, tanto nas dúvidas, então está sendo muito bom. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, mas eu quero começar com vocês convidando o Espírito Santo para estar aqui, né? Sem ele a gente não é nada. Eu quero convidar ao Senhor para conduzir o nosso dia, para conduzir a nossa reunião, para que de fato ele seja o centro e para que não dó. Deixa eu só silenciar aqui. E eu quero falar para vocês, quero ler para vocês um devocional de hoje. Deixa eu abrir aqui no celular para ficar melhor. Que diz assim: se Deus determinou, Ele é Senhor do tempo. Muitas vezes nos sentimos ansiosos por não ver as promessas se cumprindo no ritmo que gostaríamos. Queremos respostas rápidas, portas abertas agora, mudanças imediatas. Mas esquecemos que não somos nós que controlamos o tempo, é Deus. Nosso papel é confiar, mesmo quando o relógio parece para nós. É manter a fé, mesmo sem entender por que o que se demora para nós. Na verdade, é a preparação do céu. Deus não trabalha com pressa, mas perfeição. É uma coisa que nós temos conversado aqui na agência, porque a gente simplesmente acha que está demorando, que está atrasado, enquanto Deus, que é todo tempo, e Ele sabe o momento certo de nossa vida. E estarmos na Demicon já é um sinal de Deus, de mudança, porque a Demicon tem esse poder de transformar vidas. É só necessário ser transformado. Então, se Deus determinou, Ele é Senhor do que não importa se as vendas estão, talvez não da maneira que você quer. Continue caminhando, porque é no processo que a gente consegue obter a vitória, né? Tudo é uma construção, tudo é um plantio e a gente sempre colhe bons frutos quando a gente não desiste, tá certo? Então eu agradeço a Deus para que Ele esteja aqui, para que Ele nos encha de graça, de sabedoria e para que a gente impacte mesmo a vida das pessoas através do nosso produto, tá? Esse é o meu desejo para nós. Que Deus, a nossa família, derrame graça sobre nós, porque nós dependemos totalmente dele. Não tem como tirar Deus de nada. Então, por isso é muito importante de convidar para ele para estar presente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Uma das coisas, pessoal, que eu visualizei lá em São Paulo, nos treinamentos que eu participei, é justamente o que o Dixon sempre fala para nós. A gente não precisa inventar a roda. Ontem eu compartilhei no grupo dos gestores e acredito que eles devem ter enviado para vocês. Vou compartilhar também logo em seguida para quem não conseguir. Me sinaliza se está aparecendo, tá? Que eu compartilhei aqui. Não está aparecendo ainda nada não, Pamela.
Parece que tá travado. Travou você, Paulinho? Tava travado aqui. Não sei se é a sua internet que está instável. Agora eu voltei. Travou, não é Voltou. isso? Aham. Vol- Agora tenta compartilhar de novo. Voltou, então. Tá aparecendo o compartilhamento? Não, não. Não? Você foi Então, lá no peraí, deixa eu share fazer e de novo. clicou no seu arquivo? Sim, sim, é porque na hora que eu compartilhei, a tela travou. Aí eu acho que não. Sim, porque tá lentinho aqui o meu computador. Agora se foi. Tirando, tá travando. Deixa eu enviar no. Luciano. Na hora que eu estou compartilhando, tá? Eu vou mandar lá no grupo o arquivo e vocês acompanhem daí, pode ser? Manda o arquivo aí que eu vou tentar subir aqui. Vamos lá, gente. Enquanto você procura colocar, se não der, você acompanha aí do seu roteiro de apresentação por ligação. Muita gente nova e esse para mim no início, como eu vou encontrar a minha maneira de fazer as abordagens. A gente tem um leque de situações de pessoas mais experientes aqui na Demicon e é muito importante a gente ouvir todo mundo para poder a gente encontrar a nossa forma. Essa forma que eu visualizei em São Paulo fiz essa adaptação para a nossa realidade, é uma forma que eu tenho conseguido transmitir aqui na agência e também fazer para mim, tá? Vamos lá. Como eu estava dizendo, o Dixon sempre fala assim: o pessoal não precisa inventar roda, é muito simples. E eu pude ver na prática, assistir apresentações dessa maneira aqui, que eu estou mostrando para vocês. Se você quer, Lu, tirar essa setinha na lateral, só para tirar a guia, porque eu acho que vai ficar maior. Não sei. Vamos lá. Então, vamos lá. Essa é uma estratégia, pessoal, que a gente começou a aplicar essa semana aqui na loja. Roteiro de apresentação, que é um diálogo por ligação. Aqui nós vamos colocar assim, o consultor, né? Vai colocar o nome do cliente, só que isso você não vai escrever, você vai de fato ligar, ou no WhatsApp, ou na ligação comum. Quando é uma pessoa conhecida, a ligação comum ainda não funciona. No WhatsApp já aparece a sua foto, então fica mais fácil da pessoa identificar. E aí você pode falar: oi, fulano. Saiu aqui. Isso. Tudo bem? Meu nome é Pamela. Me responde uma coisa rápida aqui, olha só. Você guarda dinheiro todo mês? Então, olha só que maneira descontraída de você começar uma conversa sem aquele engessamento. Ah, porque nós somos a Demicon. Isso não é convidativo, principalmente para uma ligação que todo mundo está na correria todo dia. Você tem um minuto para falar? Queria só te fazer uma pergunta. Ah, não, tento, mas é difícil. E aí você vai falar, normal, a maioria das pessoas está assim. E é justamente por isso que eu estou te ligando. Eu quero apresentar um projeto que está ajudando muita gente a construir patrimônio, começando apenas com R$ 340 por mês. Então você percebe que o diálogo pode subir. Você percebe que o diálogo ele é muito
característico de uma conversa diária mesmo, não é nada engessado. Aí claro que eu copiei, isso daqui é um projeto que o pessoal usa na agência lá de São Paulo, e aí do 0 ao 1 milhão, porque a gente vai explicar para o cliente, a gente vai perguntar, posso explicar como funciona? E aí vai falar que pode. Show. Gente, ligação não dura mais de 10 minutos, no máximo 10 minutos, porque 10 minutos é o suficiente para a pessoa ficar ali atenta ao que você está falando. Aí você vai falar, show, funciona assim, ó. A gente vai contratar uma cota de crédito de consórcio de 100 mil reais. Vou botar aqui no meu celular e você vai subindo, para ficar mais fácil para eu ler. O valor normal dessa parcela sairia por 560. Mas como foca aqui em investimento, a gente faz essa parcela cair para 300 por mês. E olha que interessante. Você só paga até a contemplação. Contemplou, a Ademicon faz uma proposta e compra essa cota de volta de você. Aí o cliente vai falar assim, ué, mas como assim comprar de volta? Porque ninguém entende quando a gente faz isso. Então, essa aqui é uma estratégia específica para venda de 100 mil. Aí você vai dizer, te dar um exemplo, ó, imagina que você pagou 10 parcelas de 340, você investiu 3.400, ok? Foi contemplado. A Decon liga para você e diz assim, parabéns, agora você pode usar os 100 mil ou você pode vender essa carta de volta para a gente. E aí eu te pergunto, você pagou 3.400, por quanto você venderia essa cota? Aí você lança a pergunta para o cliente. Porque aí ele vai te dar o insumo que você precisa para poder trazer essa solução. E aí o que eu, Pamela, percebo nos meus atendimentos anteriores? A gente acaba fornecendo todo o nosso armamento na primeira fala. Ah, porque é uma parcela reduzida. Ah, porque a gente compra por 30%. Enquanto a gente tem que gerar essa expectativa, construir essa história e envolver o cliente. Então, quando a gente faz isso, olha só a resposta desse cliente. Ah, eu 3.400 que eu investi, eu venderia por 5 mil reais. Normalmente, pela experiência que eu ouvi algumas pessoas dizendo, sempre é nessa faixa, 5 mil, 7 mil reais, tá ótimo. Aí você vai dizer assim, exatamente, é o que 99% das pessoas dizem. Pagou 3.400, pode vender por 5 mil e tá ótimo, maravilha. Mas a Demiconte paga média de 30% do valor do crédito, ou seja, 30 mil. A pessoa com certeza vai ficar espantada, né? Porque 30 mil é bom demais para ser verdade. Você vai falar sério isso tudo, vai esboçar algum tipo de reação, você continua no seu diálogo. Sim, ela faz isso porque ela tem um banco de cotas contempladas, de cartas contempladas, e ela te paga 30 mil e vende por 50 mil, e todo mundo ganha. Agora, pensa comigo, você recebeu 30 mil, e aí você vai pegar esse dinheiro e vai colocar num investimento que rende 1% ao mês. Isso vai te gerar 300 reais por mês, sem fazer mais nada. Gente, uma pessoa comum que não tem o hábito de investimento, que não sabe como nós trabalhamos com o nosso produto e o quanto ele é rentável, ela vai ficar espantada, vai falar, caramba, que oportunidade eu estou perdendo. E aí o consultor continua. A gente continua o projeto. Você já está acostumado a pagar 340, certo? Agora, esse rendimento você só completa 40 reais do seu bolso e contrata uma nova cota por. Peraí, você. Agora, com esse rendimento, você completa só 40 e aí você contrata uma cota nova de 200 mil. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar aqui. Bom dia. Deixa eu só ver se eu aumento aqui. Perfeito. Contemplou a Demicon. Contemplou de novo e o que a Demicon faz? Ela compra de você, te paga em média 60 mil e agora você tem 90 mil guardados. Pode subir.
Aí o cliente fala assim, mas dá para continuar fazendo isso? Sim, dá. Você tem na terceira operação, o seu rendimento vai subir e com os 90 mil guardados, você passa a ter R$ 900 de rendimento no banco a 1%. E aí você vai O construindo bom essa para narrativa. Casa Love, que tem um monte de caixa fechada, né? Tem um áudio aberto É aí. voltar as caixas. E aí, gente, você tem. Maravilha. A gente contrata, a partir desses 900, uma carta nova de 300, porque você vai somar com aqueles 340 que você tem sobrando, que você já está acostumado a investir mensalmente. E assim nós seguimos. Na sexta operação, você vai ter cerca de 1,5 milhão guardado. Tudo isso começando a guardar só R$ 340 por mês. Então, assim, se você conseguir prender a atenção do cliente, se você for uma pessoa inspiradora, confiável, ele vai entregar esse projeto na sua mão e confiar 100% para você fazer o projeto do 0 ao 1 milhão, tá? E aí ele vai ficar espantado. Caramba, eu nunca pensei nisso. E agora vem a melhor parte. Se você fosse guardar, aí você traz ele para a realidade e começa a pensar, R$ 340 por mês no banco, você sabe quanto tempo levaria para juntar 1,5 milhão? Quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei assim, eu fiz umas contas assim, falei, deve demorar uns 50 anos, 40 anos. Sei lá, uns 40 anos eu coloquei. O consultor me diz, a maioria fala isso. Mas a conta real é 370 anos. Isso mesmo. Com o banco, 370 anos é o que você demora para poder juntar esse 1,5 milhão. Surreal. Com a gente, média de 20. Então, o cliente fala, caramba, faz sentido. E aí a gente entra de forma muito objetiva, dizendo assim, topa começar com a gente? Essa primeira etapa é simples. A gente contrata a sua carta de 100 mil e inicia o projeto de 340. Você vai pagar só até ser contemplado e depois disso o dinheiro começa a trabalhar. Você faz sentido para você? O cliente vai dizer, faz sim. Então nós vamos lá. Então vamos dar o primeiro passo. Já posso te enviar o link para a formalização do contrato e acompanhar o processo. E aí você vai falar para ele que é um projeto seguro, acessível, com potencial de multiplicação real do seu patrimônio. E aí você vai fazer a pergunta para ele: você prefere já começar com a gente? Se o cliente disser sim, a venda está fechada, tá? Vamos formalizar o contrato e iniciar o processo. Vamos enviar o link e acompanhar toda essa etapa, fechou? Tem a opção, pessoal, de o cliente dizer não. E aí foi um insight e estou passando para vocês, porque vale muito a pena. A gente esquece, aí eu estou tirando Pamela, o quantas vezes eu saio à mesa sem pedir uma indicação. O Dixon fala, o Cláudio fala, a gente já falou várias vezes, mas a gente não, eu, Pamela, não tinha introjetado isso. O quanto de oportunidade. E aí, nesse ponto, se o cliente disser não, que vai pensar, você vai falar, tranquilo, avalia, por favor, me indica de 5 a 10 pessoas que possam se interessar por esse projeto. Pode ser um amigo seu, um parente, um colega de trabalho, gente que você sabe que quer sair do aluguel ou investir melhor. Se eu fechar alguma delas, eu divido a minha comissão com você por contrato. O que você acha? Pronto, ali o cliente já gostou do projeto, só que às vezes ele não tem os 340 realmente, porque se ele tiver, ele vai fechar na hora. E aí a gente vai e lança essa oferta, porque a gente vai gerar o quê? Curiosidade no cliente. Caramba, eu posso remunerar com isso? Poxa, eu trabalho como Uber e posso fazer uma indicação e ganhar uma participação? Qualquer participação nesse lucro, qualquer gratificação, o cliente vai ficar feliz. A gente vai ajudar ele a iniciar dos 340. E aí você vai falar para ele, se ele demonstrar o interesse, é claro. Fala uma coisa, você tem um perfil muito bom, e aí é muito interessante a gente também saber fazer essa leitura, né, gente? Para estar com a gente. Como está seu mercado hoje?
trabalhando com o quê? Você está satisfeito com o que você ganha? E aí ele vai abrir o coração, e aí você presta o seu ouvido para esse cliente. Ouve, tenha esse tempo com ele. Se você quiser, eu posso te convidar para um próximo treinamento. Você assiste, entende o que nós fazemos, vê como isso pode mudar a sua vida e o seu negócio. Quer que eu te envie o convite? Ele pode dizer sim ou pode dizer não, ele não tem nada a perder. Né? Muitas vezes ele vai dizer sim. E aí você finaliza essa estratégia com ele. Olha, independente da sua escolha de contratar, ser contratado, indicado ou conhecer o nosso time, o importante é sair dessa conversa sem uma decisão. A vida que aí você usa a sua expertise, né? Você merece coisa melhor, você merece prosperar. Eu estou aqui para te ajudar, né? Você já deu o primeiro passo ouvindo a proposta. Agora decidir qual caminho quer. Se fechou? Fechou, próximo. Não fechou, parceria ou contratação. Então a regra é clara: nunca sair da mesa de mãos vazias. E essa dica de ouro, manter a ligação por até 10 minutos, é o que fez toda a diferença. Eu ouvi de um consultor esse diálogo e exatos 10 minutos ele gastou para toda essa conversa, prestando ouvido, sendo cordial, mas também sendo objetivo. Às vezes, quando a gente pode tirar o comportamento, Lu, às vezes, quando o Dixon fala assim, gente, vamos falar, Dixon, Claudio, Rafael também deu esse treinamento, 3 pessoas por dia. Gente, se a gente parar para analisar e a gente criar uma rotina, uma estratégia, 10 minutos é o suficiente para a gente fazer uma apresentação. 10 minutos para ser objetivo. É claro que a gente está falando de uma venda de R$ 1.000. Obviamente, quando a gente vai fazer uma apresentação maior para um cliente, um empresário potencial, é outro tipo de demanda. Mas o que eu gostei muito e resolvi começar a estudar sobre essa carta de 100 mil? Pela objetividade e porque nós estamos num cenário de iniciação de muitos consultores. Então, talvez você que está aqui, que é novo, fica pensando assim, caramba, eu preciso fazer a apresentação, mas se você estudar essa sequência na ligação, vai estar falando naturalmente, sem esforço nenhum, porque a gente acaba decorando. E é uma coisa muito natural. E que pensar em tudo que eu posso vender, milhões eu vou vender ou o quanto eu vou faturar somente no primeiro momento. Por quê? A gente tem que entender qual a fase a gente está. Para quem é novo, para quem está começando, faz muito sentido essa carta de 100 mil, porque você vai vender vários e a sua comissão vai chegar. Agora, quando eu estou começando e eu só vislumbro os clientes em potencial, os clientes, e não consigo alcançar esse cliente, eu fico frustrado. E isso me traz me paralisa, sabe? Então, o quanto é importante a gente entender a fase que a gente está. Travou? Voltou. Estão me ouvindo? Sim, travou não. Oi? Pode falar, Pamela. Agora você voltou. Oi, tá. Tá. Então, o quanto é importante a gente entender em qual fase a gente está e não ficar nos comparando, não ficar... Oi. E não cair na comparação. Eu acho que eu voltei, né, gente? É porque eu não tô vendo ninguém, a expressão de ninguém, então eu não tenho termômetro aqui. Voltou sim. Estamos ouvindo. Tá. A comparação, ela nos paralisa. E a dica que eu dou para vocês com essa clareza, na medida do possível, visite outros consultores, outras agências, né?
do possível, com muita cautela, com muita sabedoria, mas tenham essa consciência de que está no momento certo, no lugar certo, para fazer o negócio certo, com as pessoas. Você precisa ter essa clareza. Tudo acontece ao nosso redor, principalmente para quem está começando, e os antigos também, para nos paralisar, para colocar dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo. Será que é isso mesmo? Será que dá para ganhar? No primeiro momento, empolga. No primeiro, tudo é maravilhoso, mas vem os desafios. Só que quando uma árvore ela produz frutos, ela passa pelo momento da raiz, né? Ela passa pelo momento do crescimento. E entender isso é muito importante. Então, quando você ouve de uma pessoa assim, nós precisamos vender, nós precisamos multiplicar, e é verdade, nós precisamos agir. Mas introjetar isso de forma negativa vai te paralisar, porque você precisa fazer o caminho. O caminho que eu encontrei nessa ligação, nesse treinamento, foi um caminho tranquilo a seguir. A dica é usar esse roteiro, esse script, porque de fato é isso que as pessoas estão fazendo na Nebicon, que estão iniciando. Se eleve como pessoa, cresça como pessoa para que você consiga atingir os clientes em potencial. É o que a gente tem falado e Dixon tem batido nessa tecla. O que traz dinheiro no bolso não são grandes vendas, não são volume de vendas grandes, e sim cartas pequenas. A retenção de cartas pequenas é muito maior do que quando você vende para um único cliente um volume grande. Então, gente, é isso que eu queria contar com vocês. Eu queria dizer para vocês da gratidão de participar desse time e poder caminhar com vocês e aprender todos os dias tem sido muito precioso. Todo dia é uma conquista, né? Esse relacionamento na agência é muito maravilhoso. Apesar de ter um ano aí que eu estou na Demicon, um pouquinho mais de um ano, esse convívio aqui na Demicon de Campo está me trazendo muito aprendizado e a gente só está começando. Então, assim, não tenha dúvidas que você fez a melhor escolha. Haja em direção àquilo que você pode, com a ferramenta que você pode. Não use o parâmetro do outro e não use a régua do outro para se medir. Entenda a sua realidade. Faça por você o que pode fazer. E conosco nessa caminhada. Tá bom? Eu agradeço vocês aí pelo tempo. 95, rapidinho. Estou sempre à disposição no que precisar, tá? Contem comigo. Vamos juntos. Alguém quer alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Fique à vontade. Fez sentido? Faz sentido? Eu tô travando muito. Obrigado, Pamela, de ter compartilhado aí com a gente. Sempre é bom a gente ter alguns scripts também para a gente poder fazer as nossas vendas, principalmente os novos, que às vezes ficam muito perdidos ainda nas apresentações, às vezes não tem é, uma ferramenta ainda para segurança e tudo mais. Então é sempre bom a gente entender coisas novas e ferramentas novas, né, para a gente poder levar para o cliente e sempre que a gente consegue levar coisas novas e ideias novas, a gente precisa sempre espelhar nos outros consultores que já estão fazendo e fazer a nossa parte, né? E ao mesmo tempo a gente cria a nossa apresentação, o nosso jeito, né? Então, olhar o que o outro está fazendo é importante para a gente poder espelhar e fazer o nosso melhor, né? Então, obrigada aí por compartilhar. Se alguém tiver mais alguma É coisa isso aí. para falar. Gente, obrigada. Vamos juntos. Tem muita coisa boa para a gente fazer. E eu quero contar com vocês e podem sempre contar comigo também, tá bom? Fiquem com Deus e vamos boletar, não é isso? Bora vender essas cartas de 100 mil aí hoje. Bora. Bom dia a todos, gente. Fiquem com Deus.
Quarta-feira aí, a gente ainda tem amanhã e sexta e o resto do mês ainda. Nossa campanha continua, a partir de semana que vem, nova campanha. Então, fiquem atentos aí para a gente poder fazer aí o nosso mês fantástico. Bom dia, bom trabalho para todo mundo.